E ainda sobre a guerra, a gente vai falar agora com a mestra em Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná, Nathalie Ruff. Nathalie, muito bom dia, seja bem-vinda ao CNN Domingo. Vamos começar a conversar aí sobre os rumos da guerra, né? Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui conversando contigo. Claro que não sobre um assunto tão complicado, mas vamos ver o que a gente pode pensar um pouco sobre esse conflito e para onde ele está indo. Pois é. Bom, as negociações estão emperradas por enquanto, né? Ambos os lados não querem ceder, apesar do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falar que pode ceder em alguns pontos, em relação principalmente à entrada à OTAN. O que a gente pode esperar das negociações nos próximos dias? Você acredita num cessar-fogo a curto prazo? Olha, Marcela, acho que no começo do conflito a gente até ficou um pouco mais otimista que ele pudesse ser uma crise mais pontual. Mas já com o passar dessas últimas semanas, o que vem me parecendo é que o cessar-fogo está cada vez mais distante ou mais difícil. Isso acontece substancialmente porque quando a gente está diante de uma situação de um conflito armado, é natural a gente esperar que os atores tenham um interesse profundo em acabar com ele, afinal a violência é sempre algo horrível. Mas normalmente o que a gente encontra dentro do contexto do conflito é que esse interesse ou essa vontade de você se encaminhar para um cessar-fogo, para algum tipo de negociação, ele pode não ser o interesse majoritário dos principais atores e principalmente das elites, né, dos grupos políticos que estão ali de alguma maneira mobilizados. No caso do conflito ucraniano, eu acho que esse acordo pode estar um pouco distante, porque a gente ainda sente uma mobilização muito grande dos dois lados, né? Então existe ali esse engajamento e essa situação de embate ou de divergência que se institui no tempo. E os interesses ainda me parecem bastante contraditórios, né? Então, a Rússia, obviamente, não deve abrir mão do uso da violência enquanto não conseguir pelo menos um ou dois dos itens primordiais, que seria essa neutralidade ucraniana, principalmente. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia me parece que também ainda não se vê numa situação onde está disposta a abrir mão de questões importantes, como a região de Donetsk, Lugansk e a própria Crimeia, que os russos demandam que sejam reconhecidos. Então, do ponto de vista diplomático e dos interesses dos atores, eles ainda me parecem estar num lugar do contraditório muito grande. As forças me parecem bastante mobilizadas, a própria opinião pública, seja em torno do Zelensky ou do Putin, né? Nós vimos aquele evento que ele promoveu, onde ele levou milhares de pessoas para, então, comemorar a anexação ali, não sei se é comemorar exatamente, mas é um evento com relação à anexação da Crimeia. Então, os interesses ainda me parecem bastante contraditórios e as emoções ainda muito mobilizadas no terreno do conflito, o que geralmente dificulta um acordo mais a longo prazo entre as partes. Uhum. Agora, Nathalie, o papel da OTAN nesse conflito vem sendo muito cobrado, né, sobre a posição que a OTAN deveria ter, se deveria ajudar com tropas na Ucrânia. Isso já foi completamente descartado, né, pela OTAN, pelo secretário-geral da OTAN, que já falou várias vezes sobre isso. Agora, até que ponto o avançar da guerra, né, continuar, que a OTAN não vai interferir? Você acredita que a OTAN realmente não vai interferir ou que talvez a Rússia acidentalmente ou propositalmente pode atingir algum país que é da OTAN? Com relação a essa possibilidade de interferência da OTAN, eu ainda vejo ela muito distante, porque por conta do que isso viria a significar para o conflito. A interferência da OTAN significaria um alastramento do conflito, talvez para toda a Europa, não necessariamente, né, no terreno, mas todos os países passam a estar engajados, né, porque eles então fazem parte da aliança. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com esses riscos que fazem parte de um conflito armado. Eu sempre falo que no conflito, muitas vezes, as emoções, as decisões tendem a ser tomadas com o estômago. As pessoas agem no impulso e muitas vezes no calor por conta do que aquilo significa, né? Ninguém que não viveu, mesmo a gente que estuda e que não viveu, a gente tem até dificuldade de entender a dimensão do que é uma situação como essa. Mas para além dessa questão das decisões serem tomadas muito rapidamente, sem muitas vezes o peso de consequências, sem você levar em conta todas as consequências possíveis, erros acontecem, né? E acontecem com muita frequência. Então, conforme esse conflito for se prolongando, é um risco que pode, né, com o qual a gente precisa
com o qual a gente vai ter que pensar, né, ou mesmo até vir a lidar. Nesse momento, eu acho que isso está distante, mas com o prolongamento do conflito, as decisões também vão ficando muitas vezes um pouco menos qualitativas por conta do cansaço, né, daqueles que estão envolvidos. E eu diria que a Polônia é um ator importante que conecta a Ucrânia e a OTAN, né, e, portanto, Rússia, no qual a gente precisa prestar atenção, já que a gente tem ali a fronteira com a Ucrânia e a gente pode ter ali um ponto crítico numa continuidade do conflito e conforme ele possa avançar cada vez mais para o lado ocidental da Ucrânia, caso haja esse avanço militar dos russos, né, dentro ali do terreno, do território ucraniano. Nathalie, a gente viu uma reportagem aí sobre a fortuna de Vladimir Putin e é interessante a gente destacar o perfil dele, né? E o papel também da importância de Putin para os oligarcas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual que é esse papel dos oligarcas para Putin e também esse poder todo, né? Essa riqueza toda que ele tem? Bom, eu acho que algo que a gente precisa sempre compreender um pouco ali no contexto da Rússia é entender, talvez, acho que a gente não precisa voltar tanto no tempo, mas esse processo de dissolução da União Soviética, né, e de descomunização do país, que acabou sendo feito de uma maneira bastante acelerada e, obviamente, pautada pelos interesses das principais elites que estavam ali no país, e acabou, então, facilitando esse acúmulo de poder e capital nas mãos de determinadas elites políticas do país, né? Que são essas elites que a gente costuma tratá-las, né? Como chamá-las como oligarcas. E essas elites, então, elas acabam acumulando uma grande concentração de riquezas e de poder, algo que eu entendo que é fruto de um processo histórico e um contexto bastante específico, que a gente tem que sempre tratar com certo cuidado também para não achar que isso é um processo que se resume só ao contexto russo, né? A gente tem outros processos de acumulação de riqueza e de poder que fazem com que algumas elites estabeleçam o que a gente chama de relações clientelistas com o Estado, né? Que são elites econômicas importantes que mantêm relações mais espúrias, digamos assim, com as principais elites políticas. E isso é feito de uma maneira de sustentar privilégios, né? Sejam das elites políticas que comandam o Estado. Aqui a gente vai ter o Putin, né, que tem ali um controle alargado sobre o parlamento, no contexto russo, e essas elites econômicas, então, que estabelecem essas relações para facilitar as suas transações econômicas e garantir a continuidade da sua posição no poder, né? Então, a gente até fala bastante disso aqui sobre o contexto de formação dos estados na América Latina, né? Esse contexto clientelista. Então, olhar para esse tipo de relação que se estabelece entre elite econômica e elite política nos ajuda a entender, por exemplo, como Putin conseguiu acumular uma posição tão central na política russa e ter ter esse governo, então, onde ele acumula muito controle das decisões políticas e das decisões econômicas. Como que a gente pode avaliar a questão do apoio dos russos a Vladimir Putin em relação a essa guerra na Ucrânia? Olha, eu acho que ela é bem complicado ainda a gente trabalhar, né? Primeiro porque a gente ainda tem poucas pesquisas, eu vi algumas com relação a isso. Essas pesquisas a gente precisa discutir, né, ver qual foi o desenho de pesquisa e qual a validade dos dados que estão sendo tratados. Mas, de um modo geral, o que se tem percebido é que o apoio está maior do que o esperado, certamente não tão alto quanto eu vi numa pesquisa de 70%, mas eu acho que se nessa pesquisa, com dados que podem, de alguma maneira, até pelo recorte da pesquisa, né, pelos dados que que esse instituto teve acesso, ele está maior do que o esperado, que pode ser compreensível diante de um processo de propaganda e de um processo interno. E também não me surpreende porque, geralmente, a gente vai ter a aplicação de sanções econômicas a governos caracterizados como mais autoritários, com o objetivo de enfraquecer as lideranças. Mas o que alguns estudos já têm mostrado é que essas sanções que são aplicadas a esses governos, como a gente teve a aplicação de sanções à Venezuela, a gente teve nos anos 90 ao Iraque do Saddam Hussein, elas muitas vezes tendem a fortalecer a posição dessas lideranças mais autoritárias e enfraquecem a sociedade civil, porque elas produzem um enfraquecimento da economia como um todo, né? Então, a gente começa a ter um insulamento maior e um acúmulo de poder maior até nas mãos dessas lideranças, e muitas vezes eles se tornam mais autoritários.
né, e mais repressivos, que é algo que a gente também já vem observando em algumas falas do Putin, né, um aumento da repressão com relação ao contexto interno da Rússia. Então, acaba não sendo uma surpresa, porque a gente já observou isso acontecer em outros casos. É só a gente pensar que mesmo com anos de sanções e uma deterioração econômica profunda, o Maduro se segura no poder na Venezuela. E o Saddam Hussein só saiu por meio da derrota militar. Então, você acaba enfraquecendo a sociedade civil mais com essas sanções do que as próprias lideranças, porque elas detêm o controle do aparato repressivo do Estado, né, que é o que acaba sustentando a sua posição no poder, em última instância, quando a gente vai ter maiores questionamentos, né, sobre eles. Nathalie, a utilização de mísseis hipersônicos significa o quê? O que a Rússia quer demonstrar com um armamento tão pesado? Eu acredito que o aumento, né, do nível de capacidade ofensiva que a Rússia vem trazendo era algo esperado conforme o conflito avançasse e os russos fossem enfrentando resistência, era esperado que eles também fossem aumentando o tipo de aumentando o nível de destruição das armas que eles vão utilizando. Os mísseis hipersônicos, eles então são mais difíceis de serem identificados, né, e por isso mais difíceis de serem abatidos. Acho que é uma resposta bastante direta do governo russo, enfim, da estratégia militar russa, a esse apoio que vem sendo dado pelos países ocidentais com armas para a Ucrânia, né, o que tem aumentado a capacidade de resistência ucraniana. Então, eu acredito que tem a relação com essa necessidade de responder no campo de batalha para conseguir sustentar e manter a ofensiva russa. Então, a gente pode esperar que, conforme a Ucrânia aumente as suas capacidades, a Rússia também tende a aumentar o tipo, né, a aumentar a sua resposta a essas capacidades de defesa. Demonstração aí de força, né? De falar, olha, Exato. se você continuar resistindo, eu tenho aqui poder para te derrubar. Agora, Nathalie, a gente viu o ataque na semana passada a Lviv, que teoricamente é uma cidade que é ali um ponto de refúgio para as pessoas que vão sair do país, que vão para a Polônia, ou mesmo ficar no país, porque é uma área ali que é muito próxima à Polônia, que faz parte da OTAN, né? Como a gente bem sabe. Esse ataque a Lviv significa que a guerra pode se aprofundar? Olha, eu acredito que esse ataque, pelo menos por enquanto, né, diante do que aconteceu depois dele, tem o objetivo de continuar minando minando a infraestrutura ucraniana. A gente observa isso desde o princípio, que a estratégia utilizada pela Rússia não é, digamos, de uma invasão completa e ofensivamente muito agressiva já de cara. Eles foram minando as capacidades infraestruturais, porque com isso você vai diminuindo a possibilidade do seu adversário resistir e responder. Então, acredito que ele tem essa tendência e também pode significar, do ponto de vista desse jogo simbólico que a gente tem dentro das relações internacionais e que também faz parte de conflitos, né? Uma resposta à posição da Polônia, né, que tem sido um dos países ali no contexto europeu que tem sido mais enfático sobre a necessidade de responder à agressão russa ao território ucraniano. Então, pode ser também uma espécie de aviso de que os russos poderiam vir no futuro a entender que a Polônia pode estar ali se envolvendo de maneira mais direta. Mas acho que nesse momento eu vejo muito envolvendo esse objetivo de minar a infraestrutura ucraniana e pode também vir como uma demonstração de força para o Ocidente, principalmente para a Polônia, para conter também esses avanços e esse apoio um pouco mais enfático com relação a esses países. E a Polônia que vem se demonstrando ali um grande parceiro, né, da Ucrânia e que ontem, inclusive, pediu à União Europeia a proibição total do comércio com a Rússia, o que na prática deve ser muito difícil de acontecer. Muito difícil. A Alemanha depende bastante de algumas trocas comerciais em setores estratégicos com a Rússia. A Rússia acaba tendo uma economia significativa, né, para a Europa Ocidental. Então, eu acredito que esse tipo de bloqueio aconteceria só no caso da Rússia, de fato, partir para uma agressão mais alargada. A gente precisa lembrar que os atores eles vão privilegiar suas necessidades e os seus interesses, né? A gente olha muito, às vezes, para o campo do direito, quando a gente está vendo uma guerra, é ilegal, é legal, mas, na verdade, aqui
O caminho para se sair dessa guerra está no campo da política, né? E a política sempre vai pesar os interesses de todos os atores, né, envolvidos. E nesse caso, eu acho que um bloqueio total comercial à Rússia deve ser difícil no curto prazo. E mesmo que se viesse a ser utilizado esse tipo de estratégia, seria muito difícil sustentar. A Alemanha precisaria pensar em algum tipo de renovação energética muito rápida, que talvez não seja possível realizar agora nesse curto prazo. Então, eu acredito que deve se manter no campo das sanções, sempre vão aumentando, ampliando ali, tentando pensar em outras possibilidades, mas um bloqueio total acho que é bastante difícil que venha a acontecer. E talvez não seja nem efetivo, né, porque aí você pode estrangular também os países europeus, que vão ter que se concentrar muito mais no campo interno, já que isso vai gerar problemas ali, né, no ambiente doméstico, com a ausência de produtos importantes, né, aumento do preço dos produtos, e com isso eles vão se concentrar até menos em dar algum tipo de apoio à Ucrânia. Nathalie, daqui a pouquinho a gente fala sobre a crise dos refugiados. Vamos retomar aquele assunto das sanções econômicas. Para falar sobre... A gente estava falando da questão da Polônia, que pediu, né, a proibição total do comércio entre os países europeus e a Rússia, o que dificilmente deve acontecer. Agora, as sanções, do jeito que estão sendo impostas pelos países ocidentais, incluindo aí os Estados Unidos, como que essas sanções podem fazer com que a Rússia pare? Porque até agora não conseguiram, né? Bom, as sanções, elas geralmente vão funcionar de médio a longo prazo. Então, quando você aplica uma sanção econômica, é esperado já que ela não vai trazer uma alteração imediata, principalmente no envolvimento daquele país nas forças, na luta armada. Mas acho que, para além disso, algo que é preciso se considerar é que a Rússia ela está isolada, mas ela não está completamente isolada, né? Então, a gente precisa ver como essa situação da Rússia nas relações internacionais, na economia internacional, onde a gente pode perceber até uma movimentação dos BRICS, né, que já estão adotando uma posição mais neutra, muitos desses países, a própria China, o quanto que esse outro lado, digamos assim, pode conseguir dar mais sustentabilidade para a permanência da Rússia no conflito. A economia russa vai ser largamente afetada pelas sanções a médio prazo, e isso pode vir a impactar, de alguma maneira, o posicionamento do país, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa acompanhar o quanto que essa virada, né, Rússia, então, para a China e para esses outros países que estão tomando posições mais moderadas, digamos assim, com relação a uma condenação da Rússia, o quanto que isso pode dar um fôlego a mais para a economia russa e, portanto, para que essa economia consiga, né, sustentar o empreendimento da guerra, né, o esforço de guerra que demanda um grande esforço econômico e logístico de um país. Nathalie, em relação, a gente estava mostrando a situação dos refugiados, né? Como que essa crise, que é a maior, né, desde a Segunda Guerra Mundial, deve ser... Como os países devem lidar, né, com essa crise? Porque vários países vão receber esses refugiados, em especial ali os países que fazem fronteira com a Ucrânia. Como lidar com essa crise depois da guerra ou durante a guerra mesmo? A parte mais dolorosa de um conflito é justamente o seu contexto humanitário, né? Dentro de uma situação de guerra, de uma situação de conflito armado, as pessoas, né, a população, de um modo geral, é sempre o grupo mais afetado. No caso da Ucrânia, o que a gente percebe é que a gente tem um número elevado de refugiados, né, nesses primeiros 20 e poucos dias aqui de conflito, e os países vizinhos já estão trabalhando para receber esses refugiados, né? A própria Polônia, que tinha uma posição com relação à política migratória bastante controversa, né? Sendo contrária a receber refugiados sírios, por exemplo, tem se mostrado mais aberta. Então, eu acredito que nesse momento a gente vai ver uma solidariedade europeia, né, e esses refugiados eles vão acabar sendo acomodados ali no contexto europeu e também vão ir para outros países, né? Até que no Brasil a gente já recebeu os primeiros refugiados ucranianos, e o Brasil costuma ter uma política voltada para refugiados bastante inclusiva e bastante acolhedora, né, com relação a esses grupos.
Então, eu acredito que os países tendem a se mobilizar de maneira a tentar ajudar essas pessoas, mas, de todo modo, a gente está falando de pessoas que tiveram suas vidas completamente interrompidas pelo conflito. Aí, o que fica até do ponto de vista das relações internacionais, né, um questionamento que a gente vai ter que trazer é entender esse contexto europeu que provavelmente que vem recebendo de maneira tão rápida os refugiados ucranianos e conseguindo acomodá-los, e analisar isso até comparativamente com relação a toda aquela dificuldade de receber os refugiados sírios, né, que ficam em grande parte em campos de refugiados na Turquia, o que não é o ideal quando a gente fala de populações que vêm de uma situação de tamanha vulnerabilidade, né? Os campos de refugiados não deveriam ser algo tão permanente como eles têm sido. Então, eu espero que o endereçamento para essa crise seja melhor e que a gente consiga, a partir disso, também lidar melhor com essas outras crises de refugiados que a gente tem acontecendo atualmente, com essas outras crises humanitárias que estão acontecendo atualmente, que também demandam a atuação política da comunidade internacional. Nathalie, o presidente americano Joe Biden e também o presidente russo Vladimir Putin conversaram, né, na semana passada. Aliás, o presidente americano Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping conversaram na semana passada. Tinha uma grande expectativa para esse contato, já que foi o primeiro dentro ali de meses que eles não se comunicavam. E diante agora desse cenário da guerra, esse contato, né, pelo que a gente teve ali de resposta, de informação que a China falou, que preza pela paz, teve algo concreto positivo em relação à guerra? Eu acho que esse contato ele acabou não sendo muito efetivo no sentido de produzir algum resultado que se volte a diminuir as hostilidades. Eu acho que a gente tem posicionamentos bastante contrários com relação aos Estados Unidos e à China. A posição dos Estados Unidos e do Joe Biden tem sido uma posição que, inclusive, é um pouco mais mobilizadora do conflito, enquanto que a posição chinesa, ela reluta em condenar abertamente o governo russo, mas não o apoia, e tem se mostrado, talvez, um dos atores com maior possibilidade de conduzir o diálogo entre os dois países que estão em conflito. Eu acho que a solução para esse conflito, do ponto de vista formal, né, então encerrar a guerra propriamente dita, ela passa pela interação política. Ela passa justamente que os atores da comunidade internacional consigam também mobilizar o diálogo, porque não adianta só ficar isolando a Rússia e aplicando sanções, que isso, na verdade, pode até, em certa medida, ampliar a resposta repressiva. Então, do ponto de vista do fim do conflito, o ideal é que a gente comece a ter um chamamento maior para o diálogo, e eu acredito que o Biden ainda não tenha. Ele ainda está, na verdade, mobilizando um pouco mais esse conflito, porque, em certa medida, para ele é interessante a continuidade dessa guerra, porque ele está conseguindo ter alguma unidade interna, sendo que ele vinha tendo muitas dificuldades políticas. E chama atenção também para a importância de se pensar logo em algum tipo de acordo de paz que seja realmente efetivo e aplicável para os dois estados, né, para os interesses russos, mas principalmente para a Ucrânia, porque quanto mais tempo a violência perdurar no terreno, maior a gente vai ter essa dispersão dos instrumentos da violência, da própria organização da violência na própria sociedade ucraniana. E a gente já viu isso no Afeganistão, a gente já viu isso no Iraque. Isso tende a ter resultados catastróficos para os momentos posteriores, que é quando você tem uma vitória militar, um acordo de paz, mas você começa a ter essa mobilização de força irregular por parte de grupos que contestam aquele acordo de paz. E isso, a longo prazo, é algo que é muito mais preocupante e é algo que tende a vitimar um número de pessoas em escalas bastante elevadas, né? Então, eu acredito que é muito importante que, do ponto de vista da política, o diálogo consiga ser mais mobilizado daqui para frente, porque quanto antes se puder pensar em algum tipo de acordo, antes você cessa a violência. E aí você já tem que começar a pensar na desmobilização dessa violência que já está dispersa na sociedade ucraniana. Tá ótimo, a gente conversou com a Nathalie Rolf, mestra em Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná, dando todo um panorama, explicando, ajudando a gente a entender melhor os pontos desse conflito, dessa guerra na Ucrânia. Muito obrigada, um ótimo domingo e até uma próxima. Obrigada a você. Bom domingo para todo mundo.